Seja muito bem-vindo. Meu nome é Juliana Casagrande. Eu sou hipnoterapeuta especialista em intolerância alimentar e problemas gastrointestinais e nesse vídeo eu vou te explicar como é possível voltar a comer todos os alimentos de forma saudável, encontrando a raiz emocional. Foi através desse método desenvolvido por mim que eu já auxiliei mais de centenas de pessoas a voltar a comer de tudo e a viver uma vida de forma leve, tranquila e saudável. Mas antes de te explicar como o meu trabalho funciona, eu quero contar brevemente sobre a minha história. Eu fui intolerante ao glúten, à lactose e ao açúcar por 10 anos e também fui diagnosticada com síndrome do intestino irritável. E mesmo fazendo uma dieta extremamente restritiva, mesmo fazendo tudo muito certinho, dia após dia, os meus sintomas só iam aumentando e eu só piorava. Tudo o que eu comia me fazia mal. Eu fui em inúmeros médicos, nutricionistas, eu perdi a conta de quantos exames eu fiz e todos me diziam que eu nunca mais iria poder comer os alimentos que eu tanto amava sem passar mal. E eu teria que aprender a conviver com as minhas restrições alimentares, ou seja, eu não poderia comer os alimentos igual a todo mundo. E só me restava então fazer uma dieta extremamente restritiva para que eu não passasse tão mal todos os dias. E falando em sintomas, os meus sintomas, os sintomas que eu tinha eram dores de cabeça, enxaqueca, a minha barriga vivia distendida, sabe? Parecia que eu tinha 3, 4 meses de gestação, aquela barriguinha de grávida. Pois é, eu era assim. Eu tinha muitos gases e eles eram muito fedidos, meu Deus do céu, que vergonha. E eu tinha muitos arrotos, minha pele era cheia de espinhas, cabelo caindo, unhas fracas e quebradiças, além de muita baixa energia, baixa concentração, pouca libido e eu vivia sempre extremamente cansada, desanimada e com medo. Eu deixei de fazer muitas viagens, minha vida social foi diminuindo e com o passar do tempo eu tinha medo de sair de casa, medo de precisar de um banheiro, medo de ter, que sair correndo e passar por uma situação constrangedora. Eu deixei de ir muito dos aniversários, casamentos e até mesmo happy hour com os amigos eu deixei de ir, porque eu sabia que não ia ter nada que eu pudesse comer. E mesmo eu preparando as minhas próprias refeições sem qualquer tipo de contaminação cruzada, os meus sintomas só pioravam cada vez mais com o passar do tempo. Ou seja, eu comecei com uma leve intolerância à lactose, depois com o passar do tempo e dos anos eu desenvolvi uma intolerância ao glúten, depois foi o açúcar e chegou uma hora que tudo que eu comia me fazia muito mal e eu já não sabia mais o que fazer. No meu caso específico, eu tinha diarreia todos os dias. Eu ia de 5, 6 vezes no banheiro durante um único dia. Exatamente isso. Já teve vezes de eu ir mais de 10 vezes no banheiro. E eu passei, sim, por muitas situações constrangedoras, muita vergonha. Enfim, não quero nem lembrar sobre isso. Os sintomas, com o passar dos anos, os meus sintomas, ao invés deles melhorarem, porque eu estava seguindo uma dieta de forma correta, fazendo tudo certinho, os meus sintomas, eles não melhoravam, muito pelo contrário. Os meus sintomas se intensificaram e as restrições alimentares ficaram cada vez maiores. Tudo o que eu comia me fazia muito mal. E isso acontecia por quê? Porque eu estava tratando os meus sintomas e não a causa raiz emocional da minha intolerância alimentar e dos meus problemas gastrointestinais. Mas, mesmo no fundo do poço, mesmo com dores, com mal-estar, vivendo uma vida cheia de medo, de limitações, restrições, eu nunca deixei de acreditar que um dia eu ia voltar a ter a minha vida normal de volta. Eu acreditava que um dia eu ia voltar a comer tudo o que eu gostava, igual a todo mundo. Algo dentro de mim me dizia que era possível sim, eu voltar a viver a minha vida de forma leve, tranquila e saudável e tendo o meu intestino funcionando perfeitamente bem todos os dias. E a minha busca por isso nunca cessou, até que eu comecei a entender que as emoções, elas estão completamente ligadas com o nosso intestino. Porque o intestino, ele também é responsável por digerir as nossas emoções. E daí eu comecei a perceber que dentro de mim existia muito lixo emocional. E esse lixo emocional fazia com que o meu intestino ficasse cada dia mais sobrecarregado, mais debilitado. Ou seja, era por isso que os meus sintomas só iam piorando com o passar do tempo, com o passar dos anos.
E depois de ter entendido que as minhas emoções estavam afetando o meu intestino, eu comecei a passar por vários processos terapêuticos. E com isso, os meus sintomas começaram a ir diminuindo. Mas nenhuma terapia até então que eu passava, fazia com que eu voltasse a comer de tudo, fazia com que os meus sintomas cessassem. Eles amenizaram, mas até então nunca tinha zerado. Até que depois de inúmeras tentativas, até que depois de inúmeros processos, eu cheguei na hipnoterapia. E foi aí que a minha vida mudou completamente. E eu voltei a comer todos os alimentos de forma saudável. E hoje eu tenho meu intestino funcionando perfeitamente bem, todos os dias. E isso, com certeza, foi uma das coisas mais maravilhosas que já aconteceu na minha vida. Ou seja, eu voltei a comer igual a todo mundo. E com isso, eu podia comer de tudo, eu podia sair de casa sem qualquer tipo de medo. Minha vida voltou a ser como era antes. E a minha felicidade, gente, era imensa. Só quem já teve restrição alimentar sabe do que eu tô falando. E na época, né, eu pensei, meu Deus do céu, as pessoas me conhecem como a Juliana, a marmiteira, porque eu levava minha própria refeição dentro da minha marmita. Como é que eu pensava, né, como é que eu vou explicar para as pessoas que eu voltei a comer de tudo? Como é que eu vou fazer isso? O que eu vou falar para as pessoas, né? E com isso eu fui estudar o que havia acontecido comigo para eu entender todo o processo que eu havia vivenciado. Todos os processos terapêuticos que eu obtive alguma melhora, eu fui estudar. E eu me formei nos melhores institutos do Brasil e do mundo. E com isso eu entendi profundamente o que tinha acontecido comigo e por que e como eu tinha voltado a comer de tudo, indo contra, né, todos os diagnósticos que até então eu havia recebido. E depois de ter estudado e entendido o que aconteceu comigo, eu desenvolvi duas formas únicas e exclusivas, desenvolvidas por mim, de encontrar a causa raiz emocional da intolerância alimentar e dos problemas gastrointestinais. E agora você deve estar se perguntando, né? Tá bom, Juliana, eu entendi que você teve, né, intolerância alimentar, restrições alimentares, problemas gastrointestinais. E que agora você é hipnoterapeuta, especialista em intolerância alimentar, que você já auxiliou mais de centenas de pessoas a voltarem a comer os alimentos. Até aí, ok. Mas e aí? Como é que o seu trabalho funciona? Não é isso que você deve estar pensando? E é sobre isso que eu vou falar agora. Os sintomas nada mais são do que apenas uma comunicação que o seu corpo te manda de que o seu mundo emocional não está bem. E quando, né, os sintomas aparecem, o que a gente geralmente faz? Nós procuramos um médico, um nutricionista, nós fazemos exames, não é verdade? Aí a gente começa a fazer o quê? Fazer dietas restritivas, tomar enzimas, remédios. E quando nós fazemos tudo isso, nós estamos tratando o sintoma e não a causa raiz emocional. E como os sintomas são apenas uma comunicação que o seu corpo te manda de que o seu mundo emocional precisa ser tratado, e você não olha para isso, o que o seu corpo faz? Ele te manda mais sintomas. E é por isso que com o passar do tempo, com o passar dos anos, os sintomas e as restrições alimentares aumentam. Agora você já entendeu o que está acontecendo com você. Por mais que você faça tudo certinho, nada melhora, muito pelo contrário. E com isso o medo de comer e passar mal vai aumentando, o medo de precisar de um banheiro urgente vai ficando cada vez mais presente no seu dia a dia. Gases, distensão abdominal, mal-estar que antes era de vez em quando, agora está presente todos os dias. Ou seja, vai afetando negativamente a sua vida cada vez mais e mais. Algumas pessoas têm consciência de que quando estão estressadas, irritadas, tristes, ansiosas, nervosas, os seus sintomas pioram. Algumas pessoas têm consciência de que quando, por exemplo, determinada situação aconteceu em suas vidas, os sintomas, né, da intolerância alimentar e dos problemas gastrointestinais apareceram. Muitas vezes pode ter sido uma separação, o desemprego, uma mudança de cidade, estado, país. Às vezes foi o falecimento de alguém especial, uma separação inesperada, uma traição, um abuso, enfim, há inúmeras possibilidades. Mas o que eu quero e que eu vou te explicar agora é que quando essa situação específica aconteceu na sua vida e fez com que os seus sintomas aparecessem no seu corpo físico,
Essa situação foi a última gota d'água que fez com que o seu copo, transbordasse e com isso aparecesse os primeiros sintomas. E pare e pensa comigo. Como que você se sente emocionalmente estando com intolerância alimentar e problemas gastrointestinais? E quando eu falo em problemas gastrointestinais, pode ser intestino solto, intestino preso, síndrome do intestino irritável, desbiose, refluxo, esofagite, gastrite, má digestão, entre muitos outros sintomas. Então, volto a te perguntar, como que você se sente emocionalmente estando dessa forma? Você se sente triste, com raiva, com medo de comer e passar mal, medo de precisar de um banheiro urgente, medo de comer e a sua barriga distender, medo do julgamento das outras pessoas devido aos seus sintomas e restrições alimentares. Você sente raiva porque não pode comer e as outras pessoas sim? Quando você está passando mal, você se sente impotente e desvalorizado com tudo isso que está acontecendo na sua vida? E agora, observe essa emoção que você sente por causa da sua intolerância alimentar. Eu disse para você observar a sua emoção. Tudo isso que você sente é algo novo dentro de você? Quantas vezes você já não sentiu medo, tristeza, raiva antes dos sintomas da intolerância alimentar aparecerem? Antes disso, você já se sentia dessa forma emocionalmente? Você já se sentia em outras áreas da sua vida impotente, desvalorizado? Já havia medo da rejeição, medo do abandono, não é verdade? E por causa disso que eu falo que a sua intolerância alimentar e problemas gastrointestinais é emocional. Esse bolo de emoções negativas que você sente por causa da intolerância alimentar já existiam dentro de você antes das dores e dos desconfortos gastrointestinais aparecerem. E tudo isso, na maioria das vezes, começou quando você estava dentro da barriga da sua mãe ou na primeira infância. Quando a sua mãe se sentiu triste por estar grávida, quando ela sentiu raiva por ter sido traída, abandonada ou rejeitada pelo seu pai ou pelos seus avós, como que você estava, Como você estava dentro do ventre da mamãe, você acabou sentindo todas aquelas emoções negativas que ela estava sentindo. E esse bolo de emoções negativas foram programadas dentro de você, dentro da sua mente subconsciente. E daí você nasce, você cresce, muitas vezes vai ser uma criança triste, uma criança medrosa, às vezes uma criança muito explosiva. Às vezes, desde sempre, você vem carregando esse medo de ser rejeitado, abandonado, julgado. E isso tudo foi sendo programado desde quando você estava dentro da barriga da sua mãe. E aí você vai crescendo e mais lixo emocional vai sendo armazenado dentro de você. Você cresce, vira adolescente, adulto. E um dia, aquela situação de traição, morte, abandono, separação, perda de emprego, mudança de cidade, alguma coisa que você vivenciou de rejeição, de repente essa coisa acontece na sua vida e os primeiros sintomas da intolerância alimentar começam a aparecer. Tudo o que você vivenciou na sua vida, no seu mundo externo, como emoções que você não conseguiu lidar e jogou para debaixo do tapete, que você fica remoendo e ruminando, ou até mesmo aquela situação que você acha que você superou, tudo isso vai acumulando, gerando um excesso emocional. E basta, às vezes, uma pequena situação para tudo isso começar a reagir e aparecer no seu corpo físico. E daí as pessoas acham que o quê? Que é o glúten, que é a lactose, que é a frutose que faz mal. Mas eu digo que não são os alimentos que estão te deixando com intolerância alimentar. Não são os alimentos que estão inflamando o seu corpo. E sim, o lixo emocional que você carrega desde quando você estava dentro do ventre da sua mãe até o dia de hoje. Pois foi como eu disse, os sintomas nada mais são do que uma comunicação que o seu corpo manda para você de que o seu mundo emocional não está bem. A linguagem do corpo e a medicina germânica falam exatamente sobre isso. Cada órgão do seu corpo está conectado com uma determinada emoção que você tem dentro de você, dentro do seu mundo interior. Carência, às vezes abandono, traição, rejeição, raiva, tristeza,
muito medo, estresse, ansiedade. De uma maneira bem ampla, tudo isso causa problemas gastrointestinais e intolerâncias alimentares. Quando você não olha para o seu mundo interno, para o seu mundo interior, o seu corpo vai dar sinais para que você reaja. E no longo prazo, se você não tratar a sua intolerância alimentar e problemas gastrointestinais a partir da raiz emocional, você vai ver que os seus sintomas e a lista de alimentos e restrições alimentares só irão aumentar. E daí você come e passa mal. Aí você come de novo e passa mal de novo. E aí você vai vendo, né, que você vai afundando cada vez mais no que eu chamo do ciclo de piora físico-emocional. Porque mais medo de comer você tem e você vai ficando cada vez mais triste, cada vez mais com medo, cada vez mais com raiva e você vai ficando cada vez mais debilitada emocionalmente. E quando isso acontece, você está dentro desse ciclo de piora físico-emocional. E é por isso que eu digo que não adianta tratar apenas os sintomas. Você fazer dieta, né, não vai fazer com que você volte a ser saudável. Tratar os sintomas só vai fazer com que as dores e restrições alimentares piorem. E eu posso dizer isso porque eu vivi 10 anos da minha vida e eu sei muito bem o que é isso. E como sair, né, desse ciclo de piora físico-emocional? Como encontrar a causa raiz emocional para voltar a comer de tudo? Para viver uma vida de forma leve, tranquila, saudável. Eu desenvolvi, com o passar dos anos, 2 formas para que todos que estão com intolerância alimentar e problemas gastrointestinais possam voltar a comer de tudo e tenham o seu aparelho gastrointestinal funcionando bem. E eu vou te explicar sobre essas 2 opções agora. E você, sabendo que existem essas 2 formas, veja qual delas faz mais sentido para você. Então vamos lá. A primeira opção é através da hipnoterapia individual especializada em intolerância alimentar e problemas gastrointestinais. A hipnoterapia ela é feita de forma online, é um processo individual na qual eu sou a sua terapeuta e eu irei te auxiliar a encontrar essa causa raiz emocional das suas dores e restrições alimentares. Encontrando a causa raiz emocional, né, como eu já expliquei, que geralmente ou é dentro do ventre, ou é ou é na sua primeira infância, nós vamos ressignificar, limpar o lixo emocional e reprogramar a sua mente para que você possa voltar a comer todos os alimentos de forma saudável, porque você nasceu podendo comer de tudo, não é verdade? Em 90% dos casos é necessário apenas 2 sessões com intervalo mais ou menos de em torno de 40 a 60 dias para que você possa voltar a comer todos os alimentos de forma saudável e a ter o seu intestino funcionando perfeitamente bem todos os dias. Sim, a hipnoterapia especializada em intolerância alimentar e problemas gastrointestinais é um processo único, exclusivo, voltado e focado totalmente dentro das suas demandas emocionais e juntos nós vamos tratar essa causa raiz emocional e é por isso que é tão rápido o processo. Você já pensou como seria maravilhoso encontrar essa causa raiz emocional e voltar a comer de tudo? Eu posso te dizer por experiência própria que isso é uma das coisas mais maravilhosas que já aconteceu na minha vida. E falando da segunda opção, a segunda opção é através do CEA, que é o meu curso digital, que se chama Clube Ex-Intolerante Alimentar. Dentro do CEA, eu te ensino a você a se autotrabalhar para encontrar a raiz emocional da sua intolerância alimentar e problemas gastrointestinais. No curso, você vai aprender a limpar o lixo emocional através dos áudios de hipnoterapia guiada. Você vai aprender a fazer todo o auto-reprocessamento da sua linha do tempo, dos seus sintomas, para limpar todo o excesso emocional, para que você possa voltar a comer todos os alimentos de forma saudável que hoje estão deixando, né, você com intolerância alimentar. O reprocessamento, por exemplo, são exercícios autoexplicativos que tem dentro do CEA que visam atingir todos os sintomas que o seu corpo apresenta, como cólicas intestinais que você sente, barriga distendida, os pesos nos ombros, as dores de cabeça, a candidíase de repetição, o intestino solto, diarreias, intestino preso, ansiedade, medo, tristeza, insegurança, aquele sentimento de impotência, de desvalorização, de irritabilidade, de angústia.
todos os sintomas da intolerância alimentar. E é por isso que para você voltar a ter uma vida normal, sem perrengues, comendo de tudo, é o melhor, né? Imagina você voltar a comer de tudo sem ter medo. E além do curso, né, que tem as aulas, os alunos do CEIA têm um suporte meu dentro de um grupo para esclarecer todas as dúvidas que possa vir a ter durante as aulas e durante o curso. Adquirindo o curso, você tem acesso durante o período de 1 ano para você revisitar as aulas quantas vezes você desejar. Então, tanto a hipnoterapia quanto, né, o CEIA, que é o curso digital, ambos têm resultados, como você pode ver os depoimentos dos alunos do CEIA e também os depoimentos dos clientes que já passaram pela hipnoterapia individual. Ou seja, independente de qual opção você for escolher, o mais importante é que você possa voltar a comer todos os alimentos de forma saudável e tenha, né, o seu aparelho gastrointestinal funcionando bem todos os dias. Porque foi como eu já disse, tanto a hipnoterapia individual quanto o CEIA tem resultados e isso é o mais importante. Caso você tenha ainda, né, alguma dúvida com relação ao meu trabalho, é só me mandar uma mensagem que eu tô aqui à disposição para esclarecer. Independente de qual opção você escolher, o mais importante é que você busque, né, essa causa raiz emocional dos seus sintomas. O mais importante é que você pare de tratar, né, o sintoma e ir atrás da raiz emocional para que você possa voltar a viver uma vida de forma leve, tranquila, saudável, comendo de tudo, igual a mais de centenas de pessoas que fazem parte do nosso clube de ex-intolerante alimentar. E eu tô te esperando para encontrar essa causa raiz emocional e para que você possa voltar a comer todos os alimentos, comer de tudo e ter uma vida leve, tranquila, podendo sair, se confraternizar, namorar, viajar do jeito que você quiser, pois você merece.